quero uma sociedade mais justa, eu quero direitos iguais para todos, eu quero poder beijar meu namorado na rua, eu quero que você possa beijar, eu quero, sabe, porque do contrário a gente vai ficar batendo cabeça até morrer, sabe? E aí viveu para quê? Já imaginou? Você no teatro? Sonho de menina. Eu sempre tenho uma carta na manga, sabe? Eu costumo dizer que se você viesse de onde eu vim, você ia me entender. Qual que é a relação do Suzano com o HIV e AIDS? De que maneira ele se comporta? E a relação específica do Suzano com a doença é muito bonita, assim. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu li o roteiro pela primeira vez, que foi justamente um apreço pela vida muito gracioso, sabe? Ele gosta muito, todos os personagens gostam muito de estar vivos e lutam muito por isso. Então tem muita, apesar de ser trágico, tem muita beleza, porque se eles querem estar vivos é porque eles veem beleza na vida, né? Feliz ano novo, meu amor. O que significa essa frase bem surpreendente de que a AIDS pode ser uma coisa maravilhosa? Eu acho que o filme tem algumas frases muito surpreendentes. Eu gosto muito do roteiro e do trabalho do Rodrigo de Oliveira, nosso diretor, nesse sentido. Tem beleza em passar por essas coisas. Essas coisas acabam formatando a nossa própria personalidade, né? Então, acho que o Suzano encontra nessa tragédia uma espécie também de luz, sabe? Não para ele, mas talvez para os próximos, né? Eu acho que é isso que ele tenta ali, de certa forma. Ele sabe que ele, de alguma forma, que não vai sobreviver, mas depois dele outras pessoas virão, né? Por que ele é daquele jeito? Ah, Muriel, teu tio tem os segredos dele também. Que tipo de documentação, de referência você tinha para construir o personagem? Eu até fui resgatar agora naquela prateleira aqui atrás de mim o livro que o Rodrigo me deu em 2016, que era ao meu amigo que não me salvou a vida, do Hervé Gilbert. E esse foi um primeiro solo, assim, foi um contato, um relato verdadeiro de um cara que justamente nesse começo da pandemia. Isso, e ele também vivia esse não saber do começo da pandemia, assim como a gente viveu o não saber no começo da Covid e tudo mais, né? É, então esse livro foi um solo muito fértil. Também vi muito material, especialmente jornalístico, das coisas da época, né? Muita cobertura jornalística. Vi muitos filmes sobre HIV, e filmes mais contemporâneos, filmes um pouco mais antigos. O HIV, de certa forma, é um trauma na humanidade, eu acho, né? Mas, sobretudo, um trauma na comunidade LGBTQIA+, porque por conta de um preconceito, talvez de uma má-fé, de uma ignorância, de muitas coisas iniciais, a doença, como a gente sabe, foi associada aos homossexuais. Isso é uma grande mentira, a gente sabe. Mas, de certa forma, isso ficou ali marcado, né? Então, eu como um cara gay, é óbvio que isso fica esse tema sempre está ali circundando o meu imaginário, de certa forma, por mais que, felizmente, hoje em dia, a AIDS não seja mais uma sentença de morte. A gente tá junto. Mas tá todo mundo sozinho. Eu fico muito incomodado com a maioria dos filmes sobre HIV, que são muito focados na transmissão, são muito focados na morte, são muito focados no sentimento de culpa. Isso não está nos Primeiros Soldados, né? O Rodrigo tinha muita consciência do como ele queria tratar esse tema, sabe? Tanto que a palavra AIDS só surge nos 5 minutos finais do filme, sabe? E também porque, naquela época, existia, obviamente, um desconhecimento do que se tratava. É triste pra caramba. Eu chorei as 3 vezes que eu vi o filme. E olha que eu costumo não me emocionar com as coisas, mas eu chorei copiosamente as 3 vezes que eu vi o filme. E acho que justamente por esse lugar, sabe? De não somos vítimas, nós somos humanos, estamos passando por isso.
Qualquer um pode passar por situações trágicas. E eu acho que a grande beleza do filme, em algum lugar, é mostrar o quanto a gente precisa do outro. Não tem jeito, não tem para onde fugir. O Suzano até tenta ali no começo se isolar sozinho, mas é impossível. As situações pandêmicas, no geral, acho que evidenciam muito o quanto a gente precisa do outro mesmo, enquanto raça, enquanto pessoas que estamos aqui, né? Que o filme nasceu, de fato, há uns 5 anos, mas que significados novos ele adquire pelo fato de chegar aos cinemas agora durante esse governo? Eu acredito muito que as coisas elas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. E eu acho que é uma feliz, triste coincidência o filme está sendo lançado agora. Feliz porque, sim, é uma forma de dialogar através da arte, do cinema, da cultura, com temas que o nosso governo simplesmente fecha os olhos. Fica impossível a gente evoluir se a gente tem como um governo que não é pró-vida, né? É ao contrário, é claramente um governo assassino. Eu acho que não tem menor receio de falar isso. É um governo assassino. Então, acho muito importante esse filme estar agora, principalmente com a atriz maravilhosa que a Renata Carvalho é. A maioria da equipe, diria que 95% da equipe é LGBTQIA+. É um realizador gay, os protagonistas. Então, assim, é muito importante que isso tenha espaço e tenha voz, porque nós existimos. E como a Renata diz em algum momento, a Rose, né, a personagem dela, diz em algum momento, se eles pensam que vão matar isso daqui, não matam, não. É uma forma de existência, sabe? Mais do que resistir, porque acho que a gente não aguenta mais resistir, a gente quer existir. Então, acho que ele está ali como um documento, sabe? Isso aconteceu, foi verdade. Não adianta o Bolsonaro vir falar que isso não aconteceu, ou que a gente não existe, ou que a gente não merece. Eu queria ter a chance de começar de novo e fazer exatamente como ele. Como você avalia a evolução que a gente teve desde 82, 3, 4 até hoje, na maneira como a gente fala sobre o HIV/AIDS e o que nos falta percorrer ainda, o que falta ainda atingir nessa representação? A gente precisa falar sobre educação sexual nas escolas. Obviamente, claro que não é sobre mamadeira de piroca, nunca foi sobre isso e nunca será. É sobre o sexo, é a vida, né? É a maneira pela qual nós estamos aqui agora. E sendo a AIDS uma doença, sobretudo, transmissível por via sexual, eu bato muito na tecla que a gente precisa falar sobre isso, assim como políticas públicas adequadas, sabe, inteligentes, sensíveis, que é o oposto do que esse governo está adotando, né? Mas eu estou esperançoso aí com 2022. Acho que é importante a gente falar sobre esperança, sobre coisas boas, por mais que tudo seja desafiador, porque o futuro ainda não existe, né, teoricamente, se a gente considerar que o tempo é linear. Mas ainda não existe, então vamos trabalhar, sabe? Vamos se fazer filme, vamos falar sobre as coisas, vamos falar sobre o que a gente quer. Mas, enfim, estou esperançoso.